passaremos, então, agora a palestra. Rodrigo acabou de chegar. Muito obrigado, Rodrigo Marinho, pela presença. O combinado era esse, ele vai chegar com o evento andando, mas chega. É isso, obrigado pelo compromisso. Então, agora nós passaremos à primeira palestra, cujo tema é Empreendedorismo e Liberalismo Econômico. Formado em Economia e pós-graduado em Supply Chain, Gustavo Araújo escreveu 3 livros sobre liberdade econômica, é idealizador do maior congresso para assessores de investimentos. Fundou o Grupo Araújo em 2023, atua desde 2017 no mercado financeiro, opera nos maiores bancos deste mercado, como Itaú, Safra e Santander. É jornalista de economia, meu colega de profissão, em canais de TV e diretor da maior associação livre do mercado de capitais livres. Com vocês, Gustavo Araújo, que eu espero nos próximos tempos aí participar do meu programa. É pequenininho, mas conto com a sua participação. Por favor, venha cá. Bom, que o grande arquiteto do universo, que Deus abençoe e ilumine hoje este local de palestras, trazendo palavras aqui fortes, animadoras, palavras que vão edificar este espaço, essa nação, os empresários para um caminho de prosperidade, de bonança e de liberdade. Que Deus abençoe não só essa palestra, mas dos outros palestrantes que virão a este Instituto ILAM, a essa cidade e a nossa nação. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, era um compromisso meu falar de Deus antes de começar, porque a minha história começou com Deus bem recente, e tudo que eu tenho feito desde então não é pela minha vontade, mas pela vontade de Deus. É Ele que tem colocado esse propósito na minha vida, de ir em locais, reunir empresas, reunir líderes para falar de empreendedorismo, para falar de mercado, para falar de negócio, de liberdade. Mas eu de fato, preciso falar de Deus no início e no final, para que Ele possa direcionar a palestra da melhor forma. Hoje eu vou falar de 3 L's, tá? Primeiro L, tá? Não é o L da eleição, não, de quem fez o L, modéstia à parte. Eu acho que eu estaria no evento errado, né? Se eu fosse falar do L. Continua falando de Deus, não, diabo. Pode ser do Elon também, É os 3 L's, mas esses L's são L's bons, tá, pessoal? Não é o L de Lula, não. É o L de liderança, é o L de liberdade e é o L de lucro. É isso que eu vou falar, dos 3 L's. Por que o L de lucro? Porque, como a gente falou de Deus, no céu não tem crise, pessoal. Então, nós vamos falar de lucro, porque no céu não tem crise. Eu acredito que nós temos que trazer o céu para a terra, né? Então, a gente tem que trazer lucro onde a gente estiver, prosperidade onde a gente estiver. Porque a pobreza, né, essa sim é do diabo. A escravidão essa é do diabo, mas a liberdade e a riqueza essa é de Deus. E a gente tem que buscar ser mais semelhança de Deus. E não sermos animais, né, dos mais controversos que a nossa natureza muitas das vezes pode procurar ser nesse mundo que nós vivemos. Inclusive no mundo de empreendedorismo, né? Então, o primeiro L é a liderança. Eu quero falar do Limen, que é uma organização de líderes, aonde a gente começou esse projeto há 1 ano atrás, reunindo líderes do mercado financeiro, para falar de carreira, para falar de vida, para tomar um drink, para conversar, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E 1 ano a gente estava reunindo 500 pessoas na Faria Lima, lá em São Paulo, e um dos meus amigos se organizava, falou, cara, eu não aguento mais, todo mês, poxa, eu venho para cá, minha mulher fica no meu pé, eu não consigo vir, eu tenho criança. Falei, eu não vou parar, eu vou continuar. E aí surgiu no meu coração uma revelação de fazer uma organização de líderes, não só fazer um happy hour, mas ir além. Né? Criar uma empresa, criar um estatuto, criar uma página, juntar empresários, dentro do meu network que eu já tinha na minha vida, e dali trazer mais pessoas para participar. E daí que surgiu o Limen. Né? A gente meio que pensou em BNI, pensou em modelos de organizações que já existem, mas o que a gente fez é algo novo, que não existe. Fala, poxa, mas eu não entendo, o Limen é uma confraria, o Limen é um happy hour, o Limen é um seminário. O Limen é uma organização de líderes, onde encontros, happy hours, seminários acontecem, onde rodadas de negócios acontecem, onde negócios
a gente consegue organizar jantares específicos para conseguir facilitar esse tipo de acesso, né, a pessoas e a negócios. Então, é isso que a gente faz hoje no Limen. E aí eu vim pensando aqui e lembrando da minha vida na área corporativa, quando eu trabalhei em bancos, que o meu sonho era ser diretor no banco, o meu sonho era chegar a diretor, e eu tinha uma dificuldade de seguir aquilo que o meu gestor falava, né? E eu pensei por um momento que eu era alguém disciplinado, eu pensei que eu era alguém que não sabia escutar ordens, né? Porque sabe que a organização corporativa você tem uma gestão que você precisa seguir. E isso para mim foi muito doloroso, procurar entender isso. Eu tenho formação militar, né? Então eu sou disciplinado. Poxa, eu acordo cedo, eu chego no horário, mas eu sou uma pessoa que rebate, eu sou uma pessoa que tem o meu ponto de vista. E é difícil lidar com pessoas assim. Eu concordo, é difícil lidar com pessoas assim. E isso veio no meu coração mais recente, quando eu decidi empreender, que as coisas começaram a fluir de uma maneira mais fácil. E eu entendi onde Deus queria me colocar. Tem pessoas que não servem para serem colaboradores. Tem pessoas que Deus quer que elas liderem. Eu entendi, liderança não é cargo. Liderança não é o seu título, liderança não é uma cadeira lá em Brasília. A liderança, ela é uma essência. A liderança de influenciar, de motivar, muitas das vezes é só pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de agir. Não apenas pela oratória, pela palavra. A liderança de um empresário, ele está no seu modo de agir com a família, no seu modo de tratar as pessoas mais humildes, no seu modo de respeitar a criação de Deus, enfim. E eu entendi por que eu não virei diretor no banco. E fiquei tranquilo, eu entendi agora, por que eu não fui diretor no banco? Porque eu queria muito, então... E aí tinha uma coisa de um derrubava o outro, que você tinha que ficar agradando o chefe, né, para você chegar naquele cargo, e isso não era para mim. Eu falei, nossa, isso não é para mim. Eu sei que eu tenho um potencial, que eu faço o meu trabalho muito bom, mas isso não chega para mim. E hoje, nesse propósito que Deus me colocou, as coisas têm acontecido muito rápido. Né? Estar aqui para mim hoje, falando com vocês, é uma bênção, um passo muito importante para mim. Sair lá de São Paulo, vim para cá. Né? Porque aqui eu enxergo que no interior é onde a gente vai ter as grandes oportunidades aqui de investimentos, as grandes oportunidades de negócios, onde nós vamos conectar os empresários de São Paulo com o interior. Empresários de Cuiabá daqui, empresários do Rio de Janeiro, empresários de outras nações, para estarem conhecendo o tipo de negócio que vocês fazem. Né? E esses jantares, eles não são só palestras, que logo mais eu vou conversar com cada um, para entender o que cada um faz, ver como que a gente pode conectar da melhor forma. Eu li o slide? Tá. Então, o Limen, ele começou nesses happy hours que eu falei para vocês, e hoje ele já acontece todo mês em São Paulo. Nós vamos ter o próximo dia 20 de maio. Eu coloquei esse QR Code, se vocês puderem acessar, acho que todo mundo está aí com celular de iPhone ou algo nesse sentido. Aqui vocês já acessam o site e já conhecem um pouco, né? Porque eu não vou perder muito tempo falando do Limen, aquela coisa toda, porque a gente tem mais 2 L's para falar. Mas tem algumas fotos aí do sucesso tremendo que foi a gente reunir empresários de vários segmentos no Limen, tá? Então podem acessar esse QR Code, vai ter o site. Lá tem mais informações sobre o Limen, explicando como começou, as fotos, os próximos encontros, onde vai ser, como fazer parte, como participar, e nós vamos falar mais disso ao longo aqui do nosso bate-papo. Vamos lá, próximo slide. E uma pergunta, uma das entendimentos que nós estávamos tendo nesse dia de hoje foi sobre a quantidade de empresas que tem no Brasil. Né? Eu coloquei o mapa do Brasil para a gente ter uma noção de quantidade de CNPJs que nós temos só em São Paulo. Né? São mais de 5 milhões de CNPJs em São Paulo. Eu sei que a imagem ele não tá muito visível, né? Mas são 5 milhões de CNPJs. Desses 5 milhões, só em São Paulo, são 300 mil CNPJs prontos para acessarem o mercado de capitais, pronto para irem para uma emissão de crédito privado, pronto para serem uma empresa de capital aberto, né, na Bolsa de Valores, mas que esses empresários não querem, que esses empresários talvez não conheçam dessa forma de mercado de capitais. E eu vou trazer exemplos de nações
da Suécia e dos Estados Unidos, que vai complementar aqui com outras palestras. No mercado dos Estados Unidos, hoje as empresas lá, 80% das empresas acessam o mercado de capitais privado e não um grande banco para financiar a sua operação, para financiar o seu negócio, né, o seu business. E aqui no Brasil, esse número é 15% apenas de empresas que acessam o mercado de capitais, né? Então, ou seja, as empresas hoje, elas são muito bancarizadas, são muito dependentes dos bancos públicos, né, dos monopólios bancários e dos oligopólios bancários, que a gente vai falar dessas oligarquias que existem no Brasil. Então, o nosso papel do Lean, Deus colocou de uma forma que a gente pudesse levar para o empreendedor não ficar dependendo disso, de taxas altas, de Estado. É uma liberdade de fato. E eu vou explicar para vocês como que isso acontece no próximo L. No Lean, nós vamos falar de conexão, de oportunidade, de visibilidade e de desenvolvimento. Tá bom? Pode ir para o próximo slide, que a gente vai ter outros QR Codes. O próximo L que eu vou falar é o L de liberdade. Eu sou autor de um livro que se chama O Caminho para a Liberdade e Livre Mercado. Esse é o meu best-seller. Eu já escrevi mais outros 2 livros, mas esse foi o que realmente mais foi procurado, né? Porque é um tema que foi o próximo da eleição de 2022, aonde eu fiz uma pesquisa, fui entender melhor como a América Latina ficou nessa situação de comunismo, nessa situação que foi muitos anos, né? Na Argentina tem o peronismo, a gente viu na Venezuela o Rômulo Bittencourt fazer toda essa lambança, e hoje a gente tem aí Venezuela, Argentina, Cuba, países que estão numa situação degradável, né? De comunismo e não de liberdade. E esses exemplos servem para a gente entender que no Brasil hoje a gente não tem mais uma esquerda progressista no poder, né? É uma esquerda revolucionária. É uma esquerda que ela já parte para o princípio de que ela quer destruir a classe média, de que ela quer destruir as empresas. Então, isso é um ponto de atenção que nós temos que ter, líderes, né? Por isso que nós temos que se levantar. Então, dentro desse princípio de liberdade, eu vou citar 7 tópicos aqui para a gente refletir, para ir para o próximo L, tá? Vamos lá, meu querido. Vocês devem estar vendo aqui o Moicano. O Moicano, recentemente, foi um dos nossos amigos aí, corajosos. Ele falou bem assim: se você se importa com o seu país, leia Ludwig von Mises. Uma salva de palmas para esse corajoso aí, meu. Moicano, hein? O Moicano foi lá no UFC, e ele é igual a mim. O Moicano é aquele tipo de pessoa que ele não segue ordens de ninguém, porque para ele ganhar só depende dele, né? Ele tem que chegar lá e derrubar o cara do outro lado. E como ele não tem que prestar conta para ninguém, ele chegou e falou, né? Leia Ludwig von Mises se você ama o seu país. Então, são os empresários mais corajosos, que ele é um, que tem essa capacidade de falar o que pensa, essa liberdade de expressão, de defender a sua nação, né? E isso me trouxe esse sentimento que eu precisava, sabe? De falar assim, olha como tem gente corajosa. Não precisa um cidadão de outra nação vir falar por nós, né? Como aconteceu recente com o Elon Musk. O Elon Musk se posicionou, né? Fizeram até vários memes dele de espartano e o Alexandre de Moraes de Xerxes, né? Que o nosso humor é fenomenal. O brasileiro, para criar meme, ninguém segura. Vamos lá para o próximo slide. E aí, por que ele falou de Ludwig von Mises, né? A escola austríaca ensina muito para nós, né? A gente teve grandes presidentes aí no mundo, como Margaret Thatcher, que foi ler a escola austríaca. Ronald Reagan foi ler a escola austríaca e colocar em prática, né? E essas nações se tornaram mais prósperas quando você fala de liberdade econômica. Quando a gente fala de um pilar de propriedade privada, né? Essa palavra aqui ela é o pilar mais importante do capitalismo. Propriedade privada. E se pauta pela escola, muito da escola austríaca, né, do que o Ludwig von Mises nos ensinou. Também livre iniciativa, também livre mercado. Pode passar o slide. E, nesse sentido, existem hoje rankings internacionais que fazem a medição assim, de qual país tem mais índice de liberdade econômica. E esse índice de liberdade econômica impacta, com certeza, né, no lucro da nação, no PIB da nação, impacta na sua liberdade de empreender.
O Brasil hoje ele está numa posição muito aquém do que nós queremos. No último índice do Heritage Index, que ele foi medir Estado de Direito, o tamanho do governo, eficiência regulatória e mercados abertos, né? Esses 4 tópicos são avaliados. E o Brasil foi avaliado, né? Estado de Direito, tamanho do governo, imagina o tamanho do governo no Brasil. Gigantesco, né? Uma máquina que mantém todo um aparato. Eficiência regulatória, que a nossa parte de insegurança jurídica está sendo testada e provada agora, né, com saída de capital, e mercados abertos. Pode passar para o próximo slide, porque o Brasil está na posição 143 desse ranking. O último país é a Coreia do Norte e a Venezuela. Né? Notícia ruim para todos, né, gente? Que o Brasil, nesse momento, está caindo no ranking. Tá? Mas tem aí guerreiros, né, como o Ilan, como o Rodrigo Marinho, que está aqui todo dia fazendo uma defesa, como goleiro ali, porque querendo fazer o possível para não deixar essa esquerda revolucionária fazer o Brasil cair ainda mais, que eles têm planos importantes, por isso que essa palestra se complementam. Né? Está sendo uma briga manter o Brasil nessa posição ou fazer ele subir, porque o que estão fazendo hoje é que o Brasil caia ainda mais nesse ranking. Né? E aí, por que a gente, quando fala de liberdade, precisa comparar o socialismo com o capitalismo? Porque existem, de fato, hoje, esses 2 modelos em competição nas nações, onde eu falo que a gente tem uma esquerda progressista e uma esquerda revolucionária. Essas 2 são socialistas. De um lado, nós temos uma direita conservadora e uma direita liberal. Então, a direita liberal, de fato, ela é mais capitalista e a direita conservadora menos. A esquerda progressista, ela é socialista. Agora, a esquerda revolucionária, ela é comunista para valer. A gente tem níveis aqui, né? A gente tem níveis e eles se mostram entre os partidos, se mostram entre visões de mercado. Né? São pouquíssimos hoje no Brasil, de fato, liberais. Né? A gente está começando aqui a acender a importância, como foi o Moicano falar, como os empresários se posicionam. Então, a gente pode ter certeza que esse caso de Venezuela, o caso da Argentina, antes do Milei, com o peronismo, na Venezuela com o Romualdo Bittencourt, foi anos de socialismo, foram anos de implantar um sistema, né, onde você cria oligopólios, onde você cria monopólios, e onde o governo gera riqueza e não as pessoas. Né? Você deixa o Estado muito grande, e as empresas começam... Nesses países, capital de bolsa são poucas empresas. Nesses países, os empresários, para eles crescerem, eles precisam ficar perto do rei. O rei precisa se aproximar do governo e só assim que eles conseguem ter lucro. Eles ficam dependentes do Estado. Né? Então, quem gera riqueza lá é o Estado, e não as pessoas. Pode passar o slide. E no modelo do capitalismo é totalmente inverso. Quando a gente olha o mapa do mundo, quais são os países mais livres hoje? A gente tem aqui em escuro os países mais livres, segundo também o nosso fonte Mises Brasil, e os países menos livres, que estão em claro. E na América do Sul, a maior parte são países menos livres. Ou seja, nós já nascemos numa nação, né, num continente que ele é menos livre. Os mais livres estão na América do Norte e na Europa, né, como algumas nações desenvolvidas, Noruega, Suécia, Dinamarca, que são modelos assim de... parece o céu na terra, né? Tudo funciona muito bem, o imposto que você paga vai muito bem direcionado, empreender é muito fácil, você tem oportunidade de pegar recursos. E esse é o nosso desafio do L do liberalismo. Né? Pode passar o slide que eu vou chegar no ponto que eu enxergo que a gente precisa fazer, né, para ter um liberalismo de fato no Brasil. A gente precisa, primeiro ponto, ir para uma democracia, porque hoje nós temos oligarquias muito grandes, no qual eu quero dizer para vocês aqui exemplos que vocês talvez já saibam, mas nunca pararam assim para ver de perto. Bom, realmente, esse cara tem razão, o que esse cara está falando. Porque quando eu vou no açougue hoje, eu só vejo 2 marcas. Eu só vejo JBS ou vejo Mafrig, ou Friboi, que é quase a mesma coisa. Você vai ver que é um grupo só, né? Ou 2 concorrem entre si. Aí você vai para a telefonia, tem 3 telefonias competindo entre si. Aí você vai para o setor de petroquímica, tem poucos segmentos competindo entre si. Pode colocar o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. O próximo, a gente volta para esse. O próximo.
O próximo, aqui. Opa, aqui. Então, vamos lá. Pecuária, 70% do setor hoje é oligopólio. Quem é que detém esse setor? BRF e JBS. Bebidas, 90% é concentrado em Ambev, Coca-Cola e Brasil Quirim. O que eu estou querendo dizer? Se você hoje vai abrir uma empresa desse segmento, vai ser muito difícil você competir com esses gigantes. Não tem uma trava para isso. E eles vão comprar as menores, como a JBS fez, comprando os minis frigoríficos, para manter ainda mais esse poder oligarca. Isso acontece há muitos anos. Se a gente for falar do setor financeiro, são 5 grandes bancos que detêm 80% do setor. Itaú, Bradesco, Safra, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Setor petroquímico e a mídia. Nossos amigos jornalistas, e a mídia? Globo, Record e SBT e Band detêm hoje 80% da audiência. Mesmo com a internet, eles detêm 80%. Varejo, chocolate, Nestlé e Kraft. E muitas das vezes são empresas que nem são brasileiras. No caso, a Nestlé é francesa. Detém 70% do mercado. Agora, volta 2 slides para mim, por favor. Mais um. Aqui. Tudo isso, gente, é uma reflexão sobre a liberdade em relação ao nosso mercado. E eu digo mercado não é Faria Lima, não. Estou dizendo o Brasil como um todo no setor empreendedor. Quando a gente olha as maiores empresas do mundo, que hoje é a Apple, né? A Apple é a maior empresa do mundo. Nesse gráfico, ela está com 2 trilhões, mas, na verdade, ela já passou esses 2,6 trilhões. Quando eu comparo com a nossa Bolsa de Valores, que fica lá no centro de São Paulo, somada todas as empresas, a Bolsa, ela vale 3 vezes menos do que a Apple. Todas as empresas do Brasil somadas, se a gente se unir, ninguém vai bater a Apple hoje. Né? Ou seja, as empresas do Brasil não conseguem valer mais do que a Apple. Então, isso é um ponto de atenção. Porque quando a gente olha para os Estados Unidos, lá tem 3 bolsas de valores. Aqui no Brasil só tem uma. Até na nossa Bolsa de Valores temos um oligopólio. Porque a Bolsa não é uma empresa governamental, ela é uma empresa privada. Tá? Então, não é para assustar, mas é para a gente chegar onde estamos. E qual passo estamos hoje? Né? Aonde é a nossa vontade de fazer decolar? É nesses segmentos. É trazendo concorrência para todos esses setores. É fazendo as empresas enxergar que elas precisam ir para o mercado de capitais. Porque assim, quando um país tem empresas fortes, é mais difícil você instalar, de fato, um comunismo. Né? Porque as empresas, elas sempre serão os nobres que vão lutar contra o sistema. Eu já vou explicar como isso acontece. Aí pode seguir os slides aqui em frente, até para retomar o raciocínio. Pode seguir? Pode seguir? Mais um? Tá, aqui. O que eu acredito que o Brasil tem que tomar muito cuidado hoje, né? Para a gente não realmente perder a liberdade. O sistema de voto proporcional, o sistema judiciário corrompido, urnas são violáveis, as oligarquias e oligopólios, o nosso mercado de Estado e o custo do Brasil aumentar. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo hoje. Então, a gente tem o voto proporcional, né? Que não é o voto representativo, a gente tem urnas eletrônicas, a gente tem o sistema de mercado de Estado e tem a oligarquia. Isso faz o Brasil ficar no ranking de índice de democracia muito aquém do que a gente merece. O Brasil está no índice de democracia número 50. Enquanto a gente está falando de democracias aqui como Suécia, Finlândia, muito à frente da gente, e o Fernão Mesquita vai falar um pouquinho disso, de democracia, porque isso impacta na nossa segurança jurídica. Tá? Então, vamos em frente para falar mais sobre liberdade. Hoje, a nossa propriedade privada é violável, né, no Brasil. E o que faz o Brasil ficar longe do capitalismo? Monopólio estatal. Hoje nós temos isso na mão da esquerda revolucionária, Petrobras, né, até a Vale, que não é estatal, tentaram colocar um nome através do conselho, que foi o Guido Mantega, que fez as ações da Vale despencar, para a gente ver o nível da esquerda revolucionária. Central política tributária, bancos estatais, controle de preços, regime trabalhista, programas sociais, tudo isso tem no Brasil. E todos esses itens que eu falei, eles são itens que são comunistas socialistas. Do lado liberal, ou do lado mais keynesianismo,
você tem uma propriedade privada, você não tem monopólio estatal, a gente não tem tributação alta, não tem controle de preços. Então, são esses itens que a gente precisa mudar, né? A gente precisa fazer essa mudança de chave para que o Brasil seja um país liberal. Então, hoje, né, o Brasil não é um país liberal. Hoje, o Brasil é um país capitalista de Estado, todos devem saber aqui, mas refrisando isso. Então, pode ir em frente. E o Adam Smith fala, né, que o que gera riqueza das nações é cada indivíduo, o seu desenvolvimento econômico e profissional. E esse desenvolvimento é feito através de pessoas. E as empresas são pessoas, os líderes são pessoas. Não é o governo que vai gerar riqueza, né? São as pessoas. Eu quero refrisar esse ponto, porque a esquerda revolucionária ela faz de tudo para mostrar que as pessoas têm que ser dependentes do governo. Vocês já perceberam? Que a gente que vai dar emprego, a gente que vai fazer um plano aqui, que vai fazer o Brasil crescer. Não é assim. Quem tem que dar a direção desse liberalismo é o povo, né? Porque é como se hoje não tivesse um chefe para eles. Tanto o judiciário como o executivo, o legislativo, o povo hoje não dá a direção vem deles. Então vamos para o próximo slide. O ponto é o custo do Brasil, pode ir em frente, é um ponto que eu quero falar de liberalismo, do nosso segundo L, que é a burocracia excessiva, impostos elevados, infraestrutura deficiente. Esse também é um ponto que impacta o liberalismo no Brasil, o custo do Brasil. A gente está discutindo reforma tributária. O brasileiro não se mobiliza ainda pela questão tributária. E a gente precisa, quando a gente olha para países como a Inglaterra, eles se mobilizam por qualquer votação de imposto. Lá eles se mobilizam de verdade, porque eles acreditam que eu preciso saber aonde vai ser utilizado, onde vai ser gasto cada centavo do meu imposto. E aqui a gente tem um sistema muito difícil de entender e parece que vai dificultar ainda mais, né, essa reforma tributária que estão propondo, né? Então, pode seguir em frente do slide. O último ponto aqui, Estado mínimo versus Estado incompetente. O Estado incompetente hoje é o nosso Estado. O Estado mínimo é a gente enxugar a máquina, é a gente fazer o quê? Reduzir o tamanho do Estado, tirar a ineficiência, tirar a corrupção, tirar a incapacidade do Estado de se cumprir suas funções básicas. Eu acredito que eu tenho mais um slide comparativo aqui no próximo. Eu tenho mais um comparativo aqui, eu tenho mais 2 comparativos. E esse mostra como o Estado é ineficiente, porque o Brasil hoje, ele é o país que tem o maior custo por parlamentar, que é 528 vezes a renda média, segundo o Banco Mundial. E o Brasil é um país que gasta muito com o judiciário, 1,3% do PIB é gasto com o judiciário. Né? Esses 2 rankings comparativos mostram que o Estado é ineficiente pelo alto custo, e esse alto custo é o custo do Brasil. Né? É o custo do Brasil, que a gente tanto fala. Mas já que a gente vai fazer reforma tributária, por que nós não fazemos uma reforma administrativa primeiro? A gente sabe o dever de casa, né? A gente sabe como deve ser feito nossa casa. Antes de definir quanto eu tenho que ganhar, eu tenho que definir quanto eu posso gastar. Não é isso? Vamos lá, que eu tenho mais 2 comparativos aqui. E um vai ser do judiciário. Agora, que o do judiciário é pesado, né, gente? Pode passar? Que é o do judiciário. Eu trouxe um comparativo aqui do modelo judiciário americano para o brasileiro. Porque o modelo da Suprema Corte americana é assim. Existe nomeação dos juízes federais, estaduais, porém, eles são selecionados por voto, né? Eles têm um voto para eleger esses cargos públicos. Eleição de juízes estaduais, existe eleição para isso, eleição popular de juiz estadual e seleção por mérito, que é o plano Missouri. E aqui no Brasil, como é que funciona, né, a eleição do STF? Funciona por influência. Né? Vira o Zanin, advogado do Lula. Então, hoje no Brasil, funciona por influência. Se você é meu amigo, senta aqui na cadeira. A nomeação desses juízes, né, não precisa ter formação acadêmica em direito. E não precisa ter capacidade técnica. Olha o exemplo do Flávio Dino. Né?
Inclusive, o Flávio Dino estava até, inclusive, ali algumas supostas encontros com líderes do PCC, que seria muito grave alguém ser indicado por um cargo como esse do STF. Né? Então, é como se a nossa democracia já estivesse morta, né? E a gente não percebeu, mas é como se nossa democracia estivesse sido morta naquele 8 de janeiro, quando se levantaram aquela Constituição e quebraram o Brasil. Ali, para mim, foi, aqui a gente está só sobrevivendo por Deus, né? Vamos lá, o próximo slide. Então, qual que é o caminho que nós temos que tomar para ter esse L de liberdade, né? Um deles é reformas, claro, de fato, reformas, ninguém tem dúvida disso. Em Brasília, de fato, é um fortalecimento institucional, de fato, é um fomento da livre iniciativa. Aí, no próximo slide, nosso amigo vai colocar, eu falo que a mudança ela vem de baixo para cima, né? O Limen tem esse papel, né? O Limen é justamente, Deus coloca essa organização de líderes para que os empresários tenham um network muito forte. Eu estou falando não é do empresário que já está lá muito grande. Por exemplo, aqui a família do Itaú, família Setúbal, ou a família Ometo, que já tem seus acessos ao advocacy, já tem seus acessos ao governo, e essas empresas gigantes, para eles, isso não afeta. Se eles têm esse oligopólio, para eles está muito bom, porque eles vão se manter como grandes corporações, eles vão se manter como as grandes empresas do Brasil. Só que o médio empresário, que são vocês que estão aqui hoje, vocês são os nobres que podem fazer essa mudança no Brasil. Como, né? Como vão fazer isso? Se unindo, tendo esse encontro de empresários, acessando o mercado de capitais e conhecendo novas formas para sugerir, de baixo para cima, uma mudança. Né? Uma mudança constitucional, uma nova Constituição, como defende, pode ser o caminho. Né? Mas não vai partir de cima para baixo, vai partir de baixo para cima. E esse é o primeiro pilar da liberdade que temos que tomar. No próximo slide eu coloco em 3 pontos, que eu defino no meu livro, o caminho para a liberdade econômica e livre comércio. Que é, a mudança vem de baixo para cima. Os médios empresários são os nobres que podem salvar a nação. Aqueles 300 mil CNPJs em São Paulo que eu comentei, uma parte está aqui, outra nós vamos chegar até eles. É através desse grupo de network, facilitando uma comunicação entre esses empresários, que nós vamos fazer eles ficarem maior ainda, através de fazer negócios entre si, chegar próximo dos grandes e colocarem, porque aí não vai ter como, vai ser a decisão maior da maioria, é a liderança. Não pelo cargo, não porque é deputado, político, esquece, não vai vir da política não, esquece. Político, a primeira oportunidade, ele vai dizer que apoia, é isso mesmo, eu sempre defendi isso. Ele vai fazer isso, no primeiro momento ele vai ir na onda. Vocês sabem que é assim, quando ele vê que está tudo, opa, vamos lá, agora é aqui onde eu vou me reeleger. Só que não vai vir de cima para baixo, vai vir de baixo para cima. O segundo ponto é o povo fiscalizar, né? A gente sempre vai ter que fiscalizar, cobrar, acompanhar comissões, como o Rodrigo Marinho faz lá, todas as comissões, todos os dias, que puder, olhe no aplicativo da Câmara, do Senado, a gente acaba nem tendo esse aplicativo, dá para você fiscalizar todos os dias qual projeto de lei que vai ser votado. E reformar uma nova Constituição, talvez, né? Talvez tenha que ser o caminho do Brasil, uma Constituição liberal, provavelmente tem que ser, né? Aqui é uma visão minha. Eu acho que o mundo, mais 4 anos, vai ter um crash muito grande, vai ter uma crise global, e a gente tem pouco tempo, a gente tem 4 anos para fazer nossas empresas prosperarem, saber poupar, guardar, porque vamos ter uma crise muito grande. E essa virada de chave vem após essa grande crise, que muitos dizem, né, globalismo, enfim, vai ter aí um reset mundial, e eu creio que o Brasil vai ser uma das poucas nações que não vai entrar nesse sistema de governo centralizado mundial. Eu acredito, eu tenho fé que Deus está levantando líderes, que Deus está levantando homens, empresários, que de alguma forma vão se colocar no momento certo, que o Brasil não vai entrar nesse regime de governo que vai acontecer em 2030. Entenderam? Eu sei que vai vir uma grande crise, mas eu sei que vai ter pessoas aqui no Brasil. O Brasil vai ser um dos poucos países no mundo que vai ser um país livre, que vai ser exemplo para outras nações.
né? E eu tenho essa visão no meu coração, o que eu estou falando é do meu coração de verdade, e eu estou falando para vocês confiarem, acreditarem, que a gente tem 4 anos para fazer isso acontecer. Por isso que o último L que eu falo é o L do lucro, porque não existe governo sem riqueza. Como nós vamos bater de frente com um sistema tão grande? Com riqueza, não tem outra forma. Governando também. Entenderam? Por isso que o próximo slide que eu vou colocar é: quero fazer um convite a todos vocês participarem do próximo Limen, tá? Inclusive, Rodrigo, dia 20 de maio, estaremos lá na capital, na Vila Olímpia, reunindo empresários de todo o Brasil. Vai vir gente de Cuiabá, vai vir empresário de Manaus, vai vir empresário do interior de São Paulo. Quero convidar uma caravana de Araçatuba para estar presente no dia 20 de maio, lá na rua Ramos Batista, 491, Vila Olímpia. Perfeito? Nós teremos ali uma palestra sobre liderança nas empresas com mulheres. As mulheres estão mais corajosas que os homens ultimamente, né? Falando sobre liderança, e logo em seguida um happy hour para a gente conversar entre si. E ali você tem a oportunidade de apresentar o seu negócio para outro empresário, e sempre sai negócio. É o melhor ambiente para negócios. No slide anterior, pessoal, anotem esse QR Code aqui, como tem muita gente, falem comigo no WhatsApp, mandem uma mensagem para mim, perguntem, cara, eu quero saber mais, como é que funciona o Limen. A gente vai criar uma caravana, né, Rodrigo? Quem quiser participar, adicione meu número, falem comigo, nós vamos criar esse grupo de empresários da região, que junto com o ILAM, esse trabalho vai ser feito junto com o Instituto ILAM, que nós vamos futuramente também ter mais encontros do Limen aqui, unindo essa região tão importante, próspera do agronegócio, enfim. Então, meus amigos, o último L é esse L que nós temos que buscar. Além de buscar a liberdade, a gente tem que buscar o lucro, e temos pouco tempo, porque o estrago vai ser grande. Mas se a gente estiver unido, pronto para o que vai acontecer, né, nós vamos conseguir salvar esse país, salvar nossas famílias, vamos conseguir sair na frente. Enquanto o mundo vai estar indo para o buraco, a gente pode virar o jogo, né? Tudo é possível, aquele que crê. Para finalizar é isso, né, pessoal? É mais falar desses 3 L's aqui. Para finalizar, eu vou agradecer a Deus, que eu tinha esse compromisso, né? Então, que Deus abençoe cada pessoa aqui hoje neste evento, que Deus abençoe o Instituto ILAM, o trabalho que eles têm feito, não desanimem, não desistam, continuem buscando o melhor para vocês, fazendo as suas empresas prosperarem, buscando o caminho certo, defendendo a liberdade, que a vitória será nossa. Amém?